Olá! Hoje nós vamos falar um tema extremamente importante para nós fisioterapeutas, a lombalgia. Como o nome expressa, lombalgia não se trata de um diagnóstico médico específico, é apenas uma descrição de sintoma. Então, se alguém te fala que está com lombalgia, ela apenas está te dando informação que ela apresenta dor lombar. Normalmente os artigos científicos que estudam as melhores intervenções médicas e fisioterápicas para o tratamento da lombalgia consideram a lombalgia inespecífica, que é uma situação onde, a princípio, não se identifica uma causa para aquele sintoma que a pessoa apresenta na coluna lombar. Por isso é extremamente importante conhecermos bem a anatomia e a cinesiologia do sistema musculoesquelético, sobretudo na coluna. A principal causa de dor lombar é atribuída à hérnia de disco. Com muita frequência, os pacientes fazem exames de imagem onde são diagnosticados herniações dos discos intervertebrais e automaticamente os médicos costumam atribuir o sintoma que o paciente apresenta à presença da hérnia de disco, o que nem sempre é verdadeiro. Então, é importante que a gente conheça como esse paciente utiliza o aparato musculoesquelético, o quantitativo disso e o qualitativo também. Então, fatores como hobbies, posição em que ele dorme, densidade do colchão, atividades laborais que realiza em casa ou no lazer, todas essas informações podem ser úteis e conjugadas nos informar a respeito dessa clínica do paciente. O exame físico minucioso também é imprescindível. É importante que o fisioterapeuta busque informações de onde dói, qual tecido que está gerando o sintoma. É algum músculo específico? Ou é um movimento específico que desencadeia o sintoma? Quando a gente está falando de lombalgia, é muito importante que o exame físico seja detalhado. Existem inúmeros fatores que podem gerar lombalgia que não estão relacionados especificamente com a coluna lombar. O que eu quero dizer com isso? Com muita frequência, a coluna lombar recebe as tensões que são projetadas para baixo e para cima no nosso corpo. Então, problemas relacionados à marcha, uma entorse de tornozelo mal curada, um processo degenerativo em um dos joelhos ou em ambos, podem gerar padrões de movimento que, por sua vez, geram sobrecargas de tecidos específicos. E essa pode ser uma causa da lombalgia. É imprescindível que a gente tente discernir fatores associados dentro desse sistema musculoesquelético que é mecanicamente acoplado para que a gente consiga compreender o que veio primeiro. E essa relação de causa e efeito nem sempre é muito clara, mas se nós não conseguirmos interagir com esse paciente de tal modo a compreender o todo, é muito possível que a gente consiga controlar o sintoma momentaneamente e, a posteriori, esse paciente volte a se tornar sintomático. Então, em se tratando de hérnia de disco, nós podemos ter hérnias de disco em todos os segmentos da coluna. Com muita frequência, essas hérnias acometem a coluna lombar, é a mais prevalente de todas. Depois nós temos a coluna cervical e, por último, a coluna torácica, que é onde os discos são mais finos e é onde nós temos menos mobilidade. Hérnias de disco podem ser geradas por traumatismos, então movimentos anômalos realizados de forma brusca, como por exemplo um chicote na cervical por colisão traseira ou dianteira. Ou pegar o peso de maneira inadequada, então tentar suspender um peso do chão fazendo hiperextensão da coluna cervical. Isso também pode gerar herniações. Microtraumatismos, então movimentos inadequados, sobrecargas teciduais realizadas cronicamente podem fazer com que haja ruptura do ânulo fibroso externo e extravasamento do núcleo pulposo, que é mais interno, mais fluido, mais líquido. Esse extravasamento desse núcleo pode
atingir raízes nervosas, pode gerar um processo inflamatório local e gerar uma rede de sintomas que podem passar de dor intensa local, limitação funcional e dor no dermatomo correspondente à raiz que está sendo pinçada. É importante que a gente entenda que hérnia de disco não é uma sentença. Então, eu fiz um exame e tinha uma hérnia de disco enorme. Significa que eternamente eu vou ter uma hérnia de disco ali, um núcleo pulposo extravasado pinçando uma raiz nervosa? Não. Os estudos mostram que quanto maior o extravasamento da hérnia, quanto maior a protusão do disco, maior a tendência de haver reversão, ainda que não se faça absolutamente nada. Então, o que acontece normalmente é que remanescem no indivíduo sintomas ligamentares, musculares, faciais, perdas de mobilidade intersegmentares, né, entre vértebras e intersegmentos vertebrais, e essas limitações teciduais remanescentes costumam gerar sintomas apesar da regressão da extrusão do disco. Então, isso é muito importante da gente levar em consideração. Esse aqui é um vídeo curto que fala bastante sobre a anatomia da coluna. Eu vou deixar que vocês vejam esse vídeo, a princípio, separadamente, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós podemos tirá-las no momento síncrono. Aqui a gente vai entender principalmente a relação entre as estruturas. E eu chamo a atenção especial de vocês para as articulações interfacetais, que pela proximidade acabam gerando com muito mais frequência o sintoma do que a hérnia de disco propriamente dita. Então, nós podemos ter dor devido a um processo degenerativo ou inflamatório das articulações interfacetárias. Nós podemos ter dor em função de um estresse ligamentar. Os ligamentos são extremamente inervados. Nós podemos ter dor por um espasmo muscular protetor muito significativo, por uma síndrome miofacial de um músculo ou de grupamentos musculares relacionados a determinado movimento. Então, existe assim uma quantidade significativa de situações que podem gerar sintoma, inclusive fraturas por colabamento ósseo, né, e processos degenerativos intervertebrais, entre os corpos vertebrais, também podem gerar sintomas. Mas o fato é que a mobilidade da coluna é subutilizada. Então, ainda que haja um processo degenerativo de moderado a avançado, é possível que esse paciente fique sim sem dor, desde que os outros fatores sejam também controlados. Então, aqui nessa imagem a gente tem uma exemplificação de como a redução do disco intervertebral por processo degenerativo pode gerar um processo degenerativo da articulação interfacetária que vai acabar colapsando mais em função dessa redução desse espaço entre o disco intervertebral. Todo o processo degenerativo que eventualmente pode acometer a coluna é uma tentativa do organismo de melhorar a estabilidade. A gente tem na coluna vários motivos para a gente ter os discos intervertebrais, além da absorção, dissipação de energia e mobilidade, né? Então, quando essa carga é distribuída não homogeneamente, ocorre uma neoformação óssea no sentido de restabelecer esse contato e essa dissipação de energia, e essa neoformação óssea acaba gerando perda de mobilidade e redução da estabilização do segmento. Então, é uma tentativa do organismo de melhorar a estabilidade que acaba comprometendo a estabilidade de todo o segmento. E aí a gente pode ter segmentos com mais rigidez. Toda vez que você tem um segmento com mais rigidez, rigidez no sentido negativo da palavra, no sentido de perda de movimento, de perda de mobilidade intertecidos ou interarticulações. Então, toda vez que você tem um segmento da coluna que está hipomóvel, automaticamente é possível que você tenha segmentos que vão ficar hipermóveis e vão acabar recebendo a sobrecarga. E aí você pode ter outras lesões teciduais nesses segmentos. Normalmente, em se tratando de coluna, aonde dói
não é um trauma original, costuma ser uma consequência, né? Então é uma adaptação do organismo que chega num determinado limite, não consegue mais dissipar esse aumento de tensão em determinados tecidos e ali aparece o sintoma. Enquanto o organismo consegue se reorganizar, transferindo essa tensão para os tecidos adiante, você não sente dor. Quando ele não consegue estabilizar mais, aparece o sintoma. Então, o que acontece na coluna? O seu paciente pode ter uma lombalgia e a causa pode estar vindo da coluna cervical, da cabeça, da articulação temporomandibular, da oclusão dental, de hábitos parafuncionais, da estabilidade proximal ruim. Então, existem inúmeros fatores que podem gerar uma lombalgia descendente. Da mesma maneira, como eu falei antes, a gente pode ter uma causa ascendente. E às vezes pode estar relacionada apenas ao uso inadequado do segmento lombar em determinadas atividades específicas. A principal delas é a postura sentada. Tá? Observar este corpo do paciente, como que o paciente posiciona esse corpo é extremamente importante. Então, quando você pega o exame de imagem do paciente, aparece lá uma hérnia de disco, ele vai te dar a informação de que essa hérnia é, por exemplo, posterolateral à esquerda. É importante que você observe em que posição o paciente mantém o tronco com essa herniação. Por que eu digo isso? Porque a posição de inclinação do tronco é para diminuir a pressão no nervo que está sendo pinçado, quando há pinçamento de raiz na hérnia, tá, gente? Porque nem sempre uma hérnia pinça a raiz, não. Às vezes ela pode até fazer uma compressão medular ou pode não comprimir absolutamente nenhum tecido, embora esteja lá a herniação, tá? Então, o que acontece? Quando a hérnia ela é lateral à raiz nervosa, o indivíduo tende a fazer uma inclinação do tronco para o lado oposto à herniação. Então, se eu tenho uma raiz nervosa e uma hérnia lateral à raiz nervosa, a tendência do indivíduo é fazer uma inclinação para o lado oposto. Então, se a minha hérnia é posterolateral esquerda, eu vou inclinar o meu tronco para a direita, porque assim eu afasto a hérnia dessa raiz nervosa e, consequentemente, diminuo a probabilidade de apresentar sintomas. Ao contrário, se esse indivíduo tentar desviar o tronco para o mesmo lado da hérnia, ele vai ter um desencadeamento do sintoma, porque ele vai então comprimir essa hérnia contra a raiz nervosa, gerando todos os sintomas que porventura ele apresente. Como eu falei, os pacientes podem apresentar sintomas diferentes, pode apresentar ardência, né, parestesia, queimação, em choque no trajeto do nervo ou na região da onde ocorreu a herniação. Então, o que acontece com esses indivíduos é um espasmo muscular protetor extremamente intenso para impedir esses movimentos que agravam o sintoma. Então, é cinesiofobia mesmo. Esse paciente vai ser um paciente que vai ter uma limitação ou às vezes uma incapacidade de fletir o tronco. Por quê? Porque quando você flete o tronco, você pinça o disco anteriormente e ele, portanto, é projetado posteriormente. Então, a tendência das hérnias na coluna lombar é que elas sejam posterolaterais. É uma tendência em função do uso desse segmento da coluna. Então, se eu faço flexão de tronco, a tendência é que eu tenha uma protusão posterior do disco e isso tende a agravar a sintomatologia. Então, se for o caso do seu paciente, ele vai se sentir incapaz de realizar o movimento de flexão e quando ele tenta fazer esse movimento, a tendência é que o espasmo muscular protetor aumente para impedir que ele faça esse movimento. Então, qualquer movimento que aumente a extrusão, que aumente o pinçamento e que estresse os ligamentos inflamados, ele vai ser bloqueado pelo organismo. Em uma semana de espasmo muscular protetor devido a uma hérnia de disco, o paciente já não sabe mais qual lado que está doendo. Então, se começou posterolateral esquerdo, em uma semana de evolução do quadro,
A dor do lado direito, da musculatura que está estirada e espasmódica é tão intensa que já há uma concorrência do sintoma tão forte que o paciente já não sabe mais qual é o lado mais sintomático. Há um bloqueio da movimentação. Quem já viu um paciente com hernia de disco entende o que eu estou falando. O paciente fica rígido, fica aquela expressão que as pessoas falam, ele travou. Então, o que é o travar? É ter um espasmo muscular protetor tão violento, tão intenso, que impede o movimento. E essa é uma tentativa do teu organismo de impedir o agravamento do sintoma, da inflamação, do estiramento tecidual. Então, é uma atitude de proteção. É importante que a gente entenda para que serve o espasmo protetor para não lutar contra ele. Tá? É claro que se esse espasmo for excessivo, essa dor ela já não é mais protetiva. E aí é um problema. Então é importante que a gente entenda que o paciente com hernia de disco, ele tem fases em que precisa de determinada intervenção e fases que precisa de outra. Então a gente não vai tratar pacientes em fases diferentes da mesma maneira. Aqui a gente tem uma exemplificação de quando a herniação está medial à raiz nervosa. Então, o que acontece? O paciente acaba inclinando o tronco para o mesmo lado da herniação. Então, ele vai fazer uma inclinação e, às vezes, muita frequência, uma rotação de tronco para diminuir a pressão da hérnia, que é medial à raiz, na raiz. Então, isso gera um afastamento da hérnia em relação à raiz nervosa. Ao mesmo tempo, se esse paciente tentar fazer um movimento para o lado oposto à herniação, ele vai ter uma reprodução do quadro doloroso. Isso é importante na hora que a gente observa o paciente, para você entender por que daquela posição e evitar, naquele primeiro momento, forçar posições antagônicas que vão, consequentemente, agravar o sintoma, tá bom? Sem dúvida nenhuma, é imprescindível avaliar como esse paciente usa o corpo dele. Pessoas que passam muito tempo sentadas têm uma tendência de perder a inclinação anterior da pelve. Então, se eu tenho uma pelve retrovertida e 30 minutos na posição sentada, já aumenta a retroversão que eu tenho. E pessoas que têm antiversão pélvica têm uma redução dessa antiversão a partir de 30 minutos sentado. Sobretudo, quando a posição sentada é inadequada, quando não há uma preservação dessa curvatura lombar durante a postura sentada. Então é importante que sejam observadas as condições ergonômicas. Então as pessoas que têm uma retração, por exemplo, de cadeia posterior e tendem a sentar mais sobre o sacro, né, posteriormente à tuberosidade isquiática, vão fazer quase que uma cifose da coluna lombar. Isso pode gerar um estiramento dos tecidos da região e ainda que não haja uma hérnia, isso pode ser uma causa de síndrome miofascial da coluna lombar, então da musculatura da coluna lombar, inclusive com possibilidade de ter perda de mobilidade das articulações sacroiliacas. Então, o que acontece? Como eu uso, às vezes é mais importante do que quanto eu uso. Tá? E isso vale, gente, para tudo, como eu falei antes. Então, a postura que o seu paciente utiliza para dormir, a densidade do colchão é super importante e normalmente passa despercebido. É importante que vocês insiram essa pergunta quando se trata de dor na coluna. E aí não é só na coluna lombar. Isso vale para qualquer segmento, porque são, em média, 8 horas que nós passamos deitados. Então, a posição é adequada? A gente sabe que a utilização de travesseiros, por exemplo, é específica para cada postura que a gente adota durante o sono. Então é importante que isso seja investigado, a altura do travesseiro, a posição que o paciente dorme, a densidade do colchão, tudo isso deve entrar na sua avaliação. Inclusive, também devem entrar, como eu falei antes, os hobbies, as atividades esportivas e, por fim, é imprescindível que a gente avalie as questões funcionais, né? Como ocorre o movimento entre esses segmentos. Então eu dei o exemplo
no paciente sentado, devido a uma retração de cadeia posterior, que acaba fazendo uma inversão da curvatura lombar, isso também poderia acontecer numa pessoa com uma baixa rigidez da musculatura intraescapular. Isso também poderia acontecer em uma pessoa que tem um problema visual e que por isso projeta muito a cervical para ler na hora que está diante do computador, por exemplo. Então, tudo isso pode alterar como eu posiciono os outros segmentos, né? Então, se eu utilizo estratégias de aumentar a rigidez da face tóraco-lombar cruzando as pernas, por exemplo, isso tem que entrar no conto na hora que eu faço a avaliação da capacidade funcional desse segmento, tá? Então, todas essas informações são importantíssimas. E o que acontece? Nós temos guidelines que são atualizados anualmente quase em relação à lombalgia. E como eu disse antes, os guidelines são extremamente importantes para que a gente não erre na evolução desses pacientes. Mas absolutamente eles não nos auxiliam a acertar, não necessariamente. Uma coisa é você tirar o paciente de uma crise de dor. Outra coisa muito diferente é você impedir a recidiva, é você sustentar este efeito a médio e longo prazo, é você permitir que essa pessoa permaneça totalmente independente, funcionalmente e sem sintomas apesar disso. Então, uma técnica que é bastante falada na utilização de lombalgia é a técnica de Mackenzie, sobretudo quando o diagnóstico não é uma lombalgia específica, e sim uma lombalgia proveniente de uma hernia de disco, tá? Esse artigo, ele tinha como objetivo, né, observar essa base de evidência da terapia de Mackenzie no manejo da dor nas costas, tá? Então, foi feita esse levantamento da literatura atrás de estudos randomizados, e aqui no caso ele também aproveitou estudos quase experimentais, que não é o adequado quando a gente vai fazer uma revisão, né, sistemática. Os indivíduos tinham que ter uma dor lombar inespecífica, né, o low back pain, e os autores investigaram a eficácia dessa terapia de Mackenzie em comparação com nenhum tratamento, ou com placebo, ou qualquer outro tratamento fisioterápico. Então, eles tinham o tratamento do paciente tinha que ser individualizado, eles tinham que ter pelo menos um desfecho de dor, incapacidade, qualidade de vida, situação do trabalho, pelo menos aí alguns desses desfechos, tá? Consulta médica, utilização de medicação, enfim. Eles não restringiram a linguagem, também direcionaram para ambos os sexos e não especificaram a duração dos sintomas. Fizeram exclusão quando havia diagnóstico de síndrome de cauda equina, compressão de medula, infecção, fraturas, neoplasias, doenças inflamatórias, gravidez, qualquer forma de dor de cabeça, distúrbios cervicais associados, como vertigem, tontura e síndrome vértebro-basilar, que é uma condição muito correlacionada com o sintoma de cervical. Todos os estudos que eles elegeram, eles aplicaram a escala Pedro, que é uma escala que tem por objetivo analisar a credibilidade, interpretabilidade da qualidade dos estudos. É uma escala de 0 a 10 e são 11 itens que são pontuados. A média dos estudos apresentou uma nota na escala Pedro entre 4 e 8, e a falha metodológica mais comum foi a falta do cegamento do paciente. E aí eu quero que vocês entendam que quando se aplica cinesioterapia é muito complicado se ter uma expectativa de cegar o paciente. O paciente sabe que ele realizou essa ou aquela intervenção. Então é muito complicado falar em cegamento de paciente para cinesioterapia, né? Seja lá qual for a técnica. E a falta do cegamento do terapeuta. O terapeuta também é complicado, então o terapeuta que está aplicando o exercício não tem como você cegar. Então essa é uma falha que é tida como falha metodológica, que é muito comum aos estudos de fisioterapia e que não diminui em nada a qualidade metodológica deles. O problema é quando a pessoa que faz a avaliação não está cegada. Então aí
4 dos 6 estudos não cegou o pesquisador que fez a interpretação dos dados. Isso é problemático, que fez a avaliação do indivíduo e que interpretou os dados. Tanto para a dor quanto para a incapacidade, de curto prazo, até 3 meses, os resultados favoreciam a terapia Mackenzie na dor lombar em comparação com drogas não esteroides, com cartilhas educativas, com massagens na coluna, com orientação, fortalecimento com a supervisão do terapeuta, mobilização da coluna vertebral e exercícios de mobilidade geral. Vejam que é a curto prazo. Então, mobilizar a coluna não teve um resultado melhor do que Mackenzie. Fazer massagem também não. Exercícios de mobilidade geral a curto prazo também não surtiram um resultado melhor e nem a utilização de anti-inflamatório não hormonal. Então, houve um favorecimento da terapia de Mackenzie a médio prazo em relação à dor e à incapacidade, como para a ausência de trabalho. Essa tendência a favorecimento normalmente é uma estratégia que os autores utilizam para favorecer a terapia que eles querem que dê um resultado positivo. Mas a verdade é que se não há uma diferença estatística, a gente não tem que considerar essa tendência de favorecimento. Tendência de favorecimento e nada é a mesma coisa. Então, pode haver uma mudança na média, mas não haver uma mudança que é estatisticamente significativa. E aí, quando não é estatisticamente significativa, é óbvio que não é nem clinicamente significativa. Às vezes a intervenção tem um resultado que é estatisticamente significativo e ainda assim não é clinicamente significativo. É importante que a gente entenda a diferença disso. Então, ele fala que o grupo de tratamento com Mackenzie teve menos dor e incapacidade, tanto a curto prazo quanto a médio prazo, em comparação ao grupo exercício, embora o tamanho do efeito tenha sido pequeno. Então, esse tamanho do efeito é aquilo que eu estou falando de relevância clínica, né? Então, uma coisa é ser estatisticamente significativo, outra coisa é ser clinicamente significativo. Tá? Então, isso é muito complicado. Então, não adianta ter um resultado estatisticamente favorável e não ser clinicamente favorável. Então, uma redução de 8,6 numa escala de 100 é uma redução muito pouco importante. Ela não chega nem a ser 1 ponto em 10, né? Então, é uma redução muito fraca, tá? Na verdade, então, esse estudo ele mostra que Mackenzie tem uma redução mais significativa comparativamente àqueles tratamentos que a gente estava descrevendo, inclusive em relação à mobilização a curto prazo. A médio e longo prazo, a gente não tem um resultado satisfatório. E aí, gente, olha lá, não foram encontradas diferenças estatísticas entre a terapia de Mackenzie e as outras terapias a médio prazo. Então, aquela tendência que ele alega haver, ele não se corrobora quando você vai fazer a estatística. Então, esqueçam essa coisa de tendência, não tem esse negócio de tendência. O que esses dados falam pra gente é que terapia de Mackenzie é melhor do que mobilização, é melhor do que anti-inflamatório, é melhor do que orientação, é melhor do que aquelas condutas que eu listei quando você tem um desenvolvimento de curto prazo, ou seja, numa intervenção, num quadro mais agudo. Então é uma técnica legal para você utilizar quando o paciente tem sintoma doloroso. Então, quando o seu paciente está com muita dor, com muito espasmo muscular protetor, ao invés de tentar fazer uma massagem, ao invés de tentar fazer uma mobilização, seria interessante que você prescrevesse a terapia de Mackenzie, porque você vai ter uma redução significativa da dor, da perspectiva clínica e, consequentemente, evoluir esse paciente mais facilmente do que se você tentar outras intervenções, tá? Então, existem várias técnicas, mobilidades, posições em que você pode utilizar. O objetivo é justamente usar esse conhecimento sobre a pressão que incide na coluna e a extrusão do disco. A gente está falando de uma técnica que ela é interessante de se aplicar não em lombalgias inespecíficas apenas, mas sobretudo quando você sabe que o paciente tem hernia de disco. Por quê? Porque o objetivo seu é fazer uma extensão da coluna lombar e, consequentemente, empurrar esse disco para frente. Isso vai diminuir
o atrito entre as estruturas e, consequentemente, reduzir o sintoma. Então, aqui a gente tem uma outra posição, né? Então, o paciente que tem condições de ficar nessa posição, você pode empregar a utilização da bola para fazer essa extensão de tronco e, consequentemente, trazer esse núcleo pulposo mais internamente, mais para frente, né? Ao invés de projetá-lo posteriormente. Então, é importante num paciente em crise aguda que a gente pense em estratégias de manutenção de uma curvatura lombar fisiológica. Não é aumentar a curvatura lombar. Então, às vezes, o paciente tem uma hiperlordose lombar em postura ortostática, apresenta uma hernia de disco com sintoma de parestesia e dor no trajeto do nervo, mas na postura sentado, por inúmeras razões, que ele perde a curvatura. Então é importante que você preserve a curvatura naquela posição onde está havendo perda. Então, se é na postura deitado na cama, tem que ser ali feita a correção. Se é na postura sentado, é ali que tem que ser feita a correção. Uma avaliação que também é importante de ser feita em pacientes com hernia de disco é a avaliação da mobilidade neural, são os testes neurodinâmicos. E o teste neurodinâmico, ele não só avalia, como ele nos auxilia na intervenção. Todo paciente que tem hernia de disco ou que teve hernia de disco deveria passar por uma avaliação neurodinâmica e consequentemente, por uma mobilização desse nervo ou desses nervos que perderam a mobilidade durante o período de crise aguda. Então aqui a gente tem as posições de avaliação do nervo isquiático e do nervo tibial. Eu não vou ler para vocês, tá? Existem testes que fazem essa avaliação neurodinâmica, como o Slam Test, por exemplo. Paciente sentado na beira da cadeira. Se a gente for mobilizar o lado direito, peço que afaste o esquerdo. Braços cruzados para trás. Perna direita estendida com o calcanhar no chão. Uma mão do terapeuta no tornozelo, seguro o polegar por cima. Outra mão atrás do occipital. Faço rotação interna de tornozelo. Levo o membro para flexão de quadril e abdução. Até o limite do paciente. Levo sua cabeça para frente, encostando o queixo no externo. Depois levo o tronco bem devagar. Não deixe a cabeça voltar. Ir até o limite do paciente. Manter por 6 segundos. Existem outras formas de se aplicar tanto a avaliação quanto a intervenção. A terapeuta poderia fazer a mobilidade da coluna cervical, como poderia fazer da perna, como poderia fazer das duas extremidades. Então, o teste de Laser modificado também pode ser utilizado para esse fim. Então, gente, é extremamente importante que vocês façam a avaliação da mobilidade dos nervos e que proponham intervenções que corrijam. Então aqui a gente tem uma técnica de automobilização neural, que você pode prescrever para o seu paciente e que deve auxiliar, né, a reduzir os sintomas que eles apresentam, tá? Então, o paciente às vezes apresenta uma parestesia resistente à intervenção. A última coisa que desaparece no caso das hernias de disco de fato é a parestesia. Aqui a gente tem uma outra posição de automobilização neural para o nervo isquiático que você pode ensinar para o seu paciente. É importante que vocês entendam que há um desconforto na realização desses testes e da intervenção quando ela é necessária. Então, quando a gente fala no limite do paciente, não implica em dizer que ele não vai ter sintoma.
mas tem que ser um sintoma no limite do desconforto que ele tolera. Porque o que acontece? Às vezes o paciente entende que ele não tem que sentir nada e aí você não coloca numa amplitude suficiente para mobilizar o nervo e não há uma efetividade da intervenção. Pode acontecer também, tanto na avaliação quanto na intervenção, e aqui eu estou passando, olha, do nervo sural, a posição do nervo fibular comum, todos devem ser testados e quando detectado um déficit de mobilidade tem que ser feita a correção, tá? Então, às vezes o paciente nem consegue atingir a posição porque tem uma retração tecidual muito significativa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A palpação do tecido, quando você coloca o paciente na posição, com muita frequência vocês perguntam, está sentindo? É importante que vocês peçam para o paciente colocar a mão onde é que eles estão sentindo, que é para você ter certeza se ele está sentindo o estiramento de um músculo ou se ele de fato está sentindo o estiramento e o movimento do nervo. Aqui a gente tem um estudo recente de 2020 que traz como uma intervenção de sucesso para a lombalgia inespecífica esse High Intensity Training, que é um treino de intervalo cardiorrespiratório de alta intensidade e nesse caso desse artigo ele foi combinado com outros tipos de treino de alta resistência e intensidade ou treinos de mobilidade. Então foram 4 grupos de HIIT e eles não conseguiram observar nesses grupos de HIIT diferentes resultados diferentes. Todos os pacientes melhoraram. Então, o que eu estou trazendo aqui? A gente está falando de exercício cardiorrespiratório, né, do aumento da capacidade cardiorrespiratória e da associação desse tipo de treino com exercícios de fortalecimento de alta intensidade. Então, aqui nesse protocolo, a gente tem um fortalecimento para braços e pernas. Neste outro fortalecimento, nesse outro protocolo de fortalecimento, a gente tem também exercícios de abdominal, que eles falam que é exercício para o core, né? Aqui a gente tem a prancha lateral, a prancha anterior com apoio de joelho, extensão de coluna lombar, exercícios de fortalecimento para a musculatura do quadril. Então, a associação de exercícios cardiorrespiratórios com exercício de fortalecimento ou exercício de mobilidade melhora igualmente os pacientes com lombalgia inespecífica. E aí é importante que vocês observem como que isso é genérico, né? Como que isso é genérico? Porque qual o impacto de um treino cardiorrespiratório que tem a capacidade de aumentar a resistência cardiorrespiratória, VO2, numa dor lombar inespecífica? Se a gente está falando aqui de uma condição mecânica, de uma condição que o movimento ou a ausência de movimento ou o movimento anômalo acaba gerando de sintoma, o que acontece aqui são quadros de extrema complexidade. Então, o exercício de alta intensidade, ele promove uma melhora do fluxo sanguíneo, ele melhora o sono, ele melhora a liberação de substâncias analgésicas endógenas, ele acaba gerando uma sensação de bem-estar geral, o que nos traz essa complexidade imensa que é o paciente. Então, quando você fala lombalgia, você tem vários fatores aí que são agravantes, como ansiedade, depressão, obesidade. Os scores sempre são piores nesses casos. Então, para a gente ver como que muita coisa melhora o estado geral desse paciente. Mas é importante que a gente consiga discernir o que é uma melhora geral. Melhorou a dor, melhorou a mobilidade, melhorou a sensação de bem-estar, melhorou um tanto de coisa. E outra coisa diferente é a melhora mecânica, é a melhora desse sistema mecanicamente acoplado e do uso desse sistema em condições específicas. Então, para tratar a lombalgia, exercícios de relaxamento são válidos, exercícios de consciência corporal são válidos, exercícios aeróbicos são válidos, sobretudo de grupo, tratamento multidisciplinar, às vezes é requerido, né? Endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, psicólogo, a gente tem falado bastante disso aqui, mas uma quantidade muito significativa de intervenções gera efeito. O que acontece é que um percentual muito significativo dos pacientes tem síndrome miofascial na coluna lombar,
sozinha ou associada com alguma doença articular, tá? E essas alterações musculares, elas observadas em biópsia, elas são reversíveis com a cinesioterapia. Então já está demonstrado que para lombalgia o pior que você pode orientar para o paciente é não fazer nada, é ficar em repouso. O sedentarismo é o pior para o paciente com lombalgia. Então é importante que esse paciente seja estimulado a ingressar numa atividade física, sobretudo uma que dê prazer, que gere essa sensação de bem-estar, que permita uma aderência desse paciente à intervenção. Primeiro passo para ter sucesso: identificar a causa da lesão muscular quando ela está presente. Com muita frequência você tem o quê? O espasmo muscular protetor. Mas será que é só isso? Será que eu não tenho uma síndrome miofascial também? Mais da metade dos pacientes tem. Então é importante que a gente consiga discernir aonde é espasmo muscular protetor, aonde já é uma síndrome miofascial e, na presença de uma síndrome miofascial, se ela não tem origem em alguma disfunção de movimento desse sistema mecanicamente acoplado. Da onde está vindo isso? Então eu preciso intervir no pé, no joelho, no quadril. Então assim, às vezes você não vai conseguir pôr a mão na coluna lombar do paciente, você consegue pôr a mão na cervical. E aí, através da mobilidade da cervical, você consegue melhorar a mobilidade da lombar. Às vezes você precisa mexer na cervical, não para mexer na lombar à distância, mas porque a cervical é a origem dos sintomas da lombar. Então, existe uma complexidade enorme em se saber a causa. Às vezes, a gente não vai conseguir chegar na causa. A gente consegue ver uma fotografia daquele aparato musculoesquelético, de como ele é utilizado em um determinado período do tempo, e a gente não consegue fazer essa relação direta. Mas a gente tem que ir buscando, dentro desse aparato musculoesquelético, o que pode ser aprimorado para que a pessoa utilize da melhor maneira, sem sobrecarregar os tecidos, no caso da região lombar, que é o que a gente está trabalhando aqui. Quando há síndrome miofascial, e com muita frequência há, a gente tem pontos ativos, pontos latentes e pontos satélites. Os ativos são aqueles que disparam sozinhos. Então, quando a gente está falando de lombalgia derivada de síndrome miofascial, a gente está falando da presença de muitos pontos, gatilhos ativos, tá? E o objetivo nesse caso, quando você encontra a síndrome miofascial, é reduzir ou eliminar a sensibilidade desses pontos gatilho do músculo, recuperar a funcionalidade desse músculo e remover os fatores desencadeantes dessa sobrecarga muscular, seja ela qual for. Em quadros mais agudos, com mais espasmo muscular protetor, a gente tende a utilizar recursos que são menos agressivos, recursos que são menos invasivos, para poder não gerar um agravamento do sintoma ou reduzir a probabilidade que isso ocorra. Em quadros mais crônicos, com uma dor mais moderada, com menor incapacidade, a gente tende a usar recursos mais agressivos, mais invasivos, com estímulos mais vigorosos. Isso é muito relativo, gente. A gente tem que pensar o seguinte: mas a minha paciente tem 90 anos num quadro crônico. Aí, nesse caso, a gente não vai usar esses estímulos que são mais agressivos, tá? A gente tem que ter um cuidado muito grande no controle da dor dessa síndrome facial da coluna lombar, ou seja, onde for, a gente está falando de lombalgia aqui, né? Mas aonde for, porque a cinesioterapia feita nessa fase de muito espasmo protetor, de muitos pontos ativos, ela tem que ser feita, mas ela não pode gerar uma sobrecarga nesse músculo, não pode gerar um agravamento da dor depois da intervenção ter sido feita, né? E ela tem que ser prescrita com cautela, com exceção dos alongamentos, que a gente sempre vai fazer alongamento em síndrome miofascial, tá? Aí vocês vão falar comigo: mas professora, e se for uma hérnia de disco, o paciente tem uma hérnia de disco posterolateral à esquerda, ele está fazendo uma inclinação de tronco para o mesmo lado, tem uma síndrome miofascial importante do lado direito, eu vou alongar como esse paciente? Aí nesse caso, realmente você não vai conseguir fazer o alongamento, porque ele não vai nem sair dessa posição, nem piorar naquela posição. Normalmente fica rígido, né, com espasmos muito significativos. Então a gente vai fazer a mobilização de tecido com manobras manuais mesmo, mais miofaciais do que propriamente em alongamentos. Tá? Preferencialmente a gente fala aqui de alongamentos mais passivos. Por quê? Porque a pessoa que está com dor, ela não vai aceitar entrar em determinadas posições. E é importante que a gente
tem essa capacidade de perceber o agravamento do espasmo. Eu já atendi pacientes com espasmo muscular protetor tão vigoroso na coluna lombar que quando eu apalpei já houve esse endurecimento, esse agravamento do espasmo muscular protetor. Então a gente não sabe como que o paciente de fato vai reagir àquela intervenção. Então às vezes você tem uma resposta positiva de um recurso com o paciente e uma resposta negativa do mesmo recurso com outro paciente. Não tem uma receita de bolo nesse caso. A gente vai ter que experimentar. Às vezes você está super bem embasado teoricamente, vai aplicar o recurso ou a intervenção e não tem um sucesso. Depende muito do limiar doloroso desse paciente, depende dos fatores agravantes, depende de muitos fatores, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta aí na hora de prescrever. Então não é simples. Vamos seguir um guideline, vamos falar para fazer um repouso relativo, vamos prescrever exercícios de mobilidade, vamos fazer exercício de mobilidade passiva. Às vezes isso não vai funcionar dependendo da gravidade do sintoma que o seu paciente apresenta. Às vezes você vai conseguir apenas realmente prescrever um repouso relativo, ou seja, um repouso para aquela região, enquanto ele faz uso de medicação e medidas analgésicas, como eletrotermofototerapia, por exemplo. Às vezes esse paciente nem chega para a gente em crise aguda porque ele não consegue deambular. Então, quando você vai atender esse paciente em casa ou no leito no hospital, existe uma limitação muito significativa para a intervenção porque quase tudo agrava o sintoma. É importante a gente ter em mente que um paciente em crise aguda é um paciente que realmente não vai conseguir ter mobilidade no segmento que está gerando sintoma. No caso aqui, mais uma vez, eu reforço que a gente está falando da lombalgia. Então, às vezes, o fisioterapeuta vai ter que fazer intervenções de cinesioterapia na coluna cervical ou nos membros inferiores, dependendo da situação, tá? Numa fase mais crônica, onde você não tem um quadro doloroso tão exacerbado, aonde, aqui eu estou falando de cronicidade do processo inflamatório, não cronicidade da lesão necessariamente. Eu posso ter uma lesão crônica, então que está evoluindo há 3, 4, 5 anos, mas que está com um sintoma doloroso, né? Pouco severo, que não tem uma perda funcional significativa, tem dor apenas à palpação ou em determinadas amplitudes de movimento mais finais. Então, o paciente, por exemplo, sente dor na inclinação e rotação do tronco para o lado oposto na fase final da amplitude de movimento. Então, é um quadro que evolui cronicamente e que está numa fase crônica. Eu posso ter um quadro que evolui cronicamente, 2, 3 anos, está agudizado e o paciente está bastante limitado e restrito, às vezes, ao leito. Então, um recurso que é universalmente aceito para o tratamento da síndrome de dor miofascial, sobretudo na coluna lombar, né, é o dry needling, que é o agulhamento seco. Então, é uma condição muito comum, né, eu já fiz essa aula falando da prevalência da síndrome de dor miofascial, e o agulhamento a seco, ela é uma modalidade minimamente invasiva, é muito barato, é muito rápido, é fácil de aprender, é um treino que relativamente demanda pouco tempo de treinamento. Os cursos de dry needling são cursos que são feitos normalmente em finais de semana e a gente tem uma quantidade bem importante de estudos que mostram a eficácia, tá? Vocês podem ler a miúde aqui os detalhes do artigo que eu coloquei para vocês. O que vale a pena a gente falar aqui o CREFITO exige, tá, esse treinamento, tem carga horária mínima para ser considerado. A gente tem aí um agulhamento seco por semana em cada ponto gatilho, uma sessão de agulhamento seco por semana durante 4 semanas e você tem uma redução de quadro doloroso de 3 a 6 meses, isso para o agulhamento a seco superficial, tá? Então, depois eu vou falar mais especificamente, que tem diferença entre as técnicas, tá? O efeito de retenção do agulhamento profundo é ainda um pouco maior, tá? Então com uma baixa, na verdade, de sintoma ainda melhor. A gente tem uma redução para as duas técnicas, mas o agulhamento profundo tende a ter um efeito de retenção ainda maior. Então você fica mais tempo, de 3 a 6 meses. Então assim,
do superficial para o profundo, a gente tem um efeito de retenção maior no profundo. E aí, a gente tem a diferença entre as técnicas. A técnica superficial, você insere a agulha entre 2 a 5 milímetros, até no máximo 10 milímetros, que é 1 centímetro, e essa inserção é por 30 segundos. Essa é a técnica que os estudos que avaliaram essa técnica utilizam. Essa técnica superficial, ela não atinge necessariamente o interior do ponto gatilho. Às vezes fica acima do ponto. É possível ocorrer contrações locais, porém não é esperado que isso ocorra, justamente porque você dificilmente consegue inserir a agulha dentro do ponto gatilho. Normalmente o paciente não sente absolutamente nada na técnica superficial, e essa é uma vantagem dela, sobretudo para os pacientes que têm medo de agulha. O paciente não sente a entrada da agulha, o paciente não sente a agulha lá dentro, não sente a retirada da agulha, ele não sente o agravamento do quadro durante a realização da técnica e nem após. E ocorre uma redução do sintoma doloroso imediatamente. Então, assim, é muito bacana o efeito. O tempo que a gente demora para realizar essa intervenção é muito curto, então é um resultado bastante importante. Se eu tenho uma dor residual, então eu fiz a avaliação do ponto gatilho previamente, eu fiz a compressão de 3 kg força antes, avaliei essa dor de 0 a 10, fiz a reinserção da agulha, retirei a agulha e refiz a avaliação do ponto doloroso. Se eu ainda tenho dor residual, eu posso reinserir essa agulha e manter essa agulha no local de 2 a 3 minutos. Isso para esse protocolo, tá, gente? Existem outros protocolos de agulhamento seco, que não são ficar com a agulha parada. Eu, particularmente, prefiro a manipulação da agulha. No caso da técnica superficial, eu utilizo a rotação da agulha em alta velocidade ou um tapzinho, um bater na agulha, um estímulo na agulha durante o tempo que ela está inserida. A técnica que eu observei na prática clínica que foi mais vantajosa para os meus pacientes foi bater na agulha comparativamente com rodar. Por quê? Aonde você tem pontos gatilho, normalmente você tem déficit de mobilidade intertecido, entre pele, entre fáscia. O músculo está espasmódico, está com pouca mobilidade, está com sobreposição de fibra de actina e miosina. Então, esse tecido é um tecido que tem pouca mobilidade. Então, às vezes você insere a agulha agarra quando você tenta girar. Então, fica rígido. Às vezes, para inserir a agulha é difícil, porque tem uma rigidez tecidual grande ali. Então, quando você tenta girar, às vezes acontece do tecido girar, né, ocorrer uma tensão, uma torção tecidual quando você gira a agulha, e isso gera uma dor muito importante para o paciente. Como nessa técnica, como eu disse para vocês, o paciente não tem que sentir nada, o ideal é que ele não sinta nada durante a intervenção. Eu prefiro utilizar o estímulo da agulha. Cuidado na hora de fazer isso para não arrancar a agulha fora e nem bater na ponta dela, e com isso você ficar empurrando a agulha para dentro e acabar fazendo uma técnica mais profunda ao invés de fazer uma técnica superficial. Eu não tenho conhecimento se já foram comparadas essas técnicas. Então, será que manter a agulha paradinha é mais eficiente ou é tão eficiente quanto manipular a agulha? Eu não tenho conhecimento de um estudo que tenha testado essas possibilidades, né, de intervenção. Os estudos que mostram o efeito foram utilizando essa técnica de manter paradinho, tá? Particularmente, eu acredito que tem um efeito adicional em você manipular a agulha porque tem mecanismos de comportas e porque o objetivo aqui é melhorar a circulação local. E eu acredito que com o estímulo, né, isso deva acontecer da melhor maneira. Posso provar isso? Não, apenas se a gente fizer um ensaio clínico comparando as 3 situações, né? Agulha parada, agulha com manipulação de rotação, a agulha com manipulação de contato, né? De dar pequenas pancadinhas nela. Então é um estudo clínico um ensaio clínico que a gente poderia fazer, que é relativamente rápido, barato e fácil de conseguir a amostra, porque quem não tem um ponto gatilho ativo para nos doar para pesquisa, não é? Então, é assim que a gente formula uma pergunta científica. Será que a literatura já
respondeu essa pergunta, a última vez que eu olhei não tinha ainda um estudo que comparasse as técnicas de manipulação. A gente precisa estar sempre, né, refazendo essas buscas para ver se a nossa dúvida ela permanece ou se ela já foi respondida pela literatura, tá? É praticamente nulo a ocorrência aí de sintoma, de agravamento do sintoma após o agulhamento seco superficial. É uma técnica muito segura, com pouquíssima ocorrência de sintoma. Realmente, quando gira a agulha, às vezes o paciente apresenta sintomas. Se isso acontecer com o seu paciente, troque a estratégia ou mantenha a agulha parada ou tente, né, o estímulo tátil sobre a agulha. Já a técnica profunda, você tem que inserir a agulha de 10 a 15 milímetros. Ai, professora, mas e se não tem essa quantidade de tecido interposto? Aí você vai ter que inserir menos quantidade. Aí você não pode falar de agulhamento profundo mais, tá? O efeito dele é mais forte para o alívio da dor. Porém, essa técnica é extremamente desconfortável para o paciente. Gente, dói muito, sobretudo em pontos ativos. E aí você vê, consegue observar a musculatura entrando em contração durante o estímulo. E na verdade, você tem que buscar este ponto, né, esse lugar no ponto gatilho aonde esse estímulo vai acontecer mais. Então a gente vai manipular a agulha, introduzir a agulha e manipular a agulha numa técnica que a gente chama de pistonamento, ou seja, você vai fazer um movimento ascendente e descendente com a agulha, e aí obviamente que você não tira completamente a agulha, você tem que ficar nessa amplitude de 10 a 15 milímetros, pistonando essa agulha para cima e para baixo, nessa amplitude de 5 milímetros aí que você tem para trabalhar, de tal forma a encontrar o local deste ponto gatilho que gere mais sintoma. Então o paciente tem que ser muito bem orientado antes de utilizarmos essa técnica, e é por isso que eu recomendo fortemente que vocês nunca comecem por ela. Então começa com a técnica superficial, que tem um efeito comprovado também na literatura. É óbvio, como eu falei, a técnica profunda ela é mais eficaz, o efeito de retenção é maior e a analgesia é mais duradoura, né? A médio prazo, longo prazo, é um recurso mais eficiente. Porém, em função do sintoma que é desencadeado durante a execução ser muito grande, existe muita resistência, sobretudo dos pacientes mais idosos e, obviamente, das crianças, e também daqueles que têm mais sintoma. Então, se o paciente tem um limiar doloroso baixo, não comece utilizando técnica de agulhamento seco profundo. Faça superficial primeiro, dê a ele a confiança de que vai funcionar, explique adequadamente que vai haver um agravamento do sintoma. E, gente, o que acontece? Nessa técnica é possível que haja um agravamento de sintoma imediatamente após. Então, nas primeiras 24 horas, sobretudo, é possível que o seu paciente tenha um agravamento de sintoma. Isso tem que estar muito claro, muito explicado para o paciente. E aí, é uma escolha, né? É uma escolha. Se você consegue deixar o paciente de 3 a 6 meses sem dor, com uma intervenção por semana em cada ponto gatilho, você tem de 3 a 6 meses para evoluir nessa cinesioterapia e melhorar a mecânica desse paciente para que ele faça um retorno às suas atividades de uma forma segura. Então tem que ser conversado, tem que ser proposto. É possível que o seu paciente não aceite? É possível. E aí, nesse caso, mantenha a utilização da técnica superficial, que é comprovadamente eficiente também, tá? Os eventos adversos relacionados ao agulhamento profundo existem e são relatados na literatura. Porém, um bom conhecimento de anatomia diminui bastante a possibilidade disso acontecer, gente. Então, assim, fazer um pneumotórax por causa do agulhamento seco, você realmente tem que ter um desconhecimento grande de anatomia e tem que ser bastante relapso, né? Então, com um bom treinamento isso não acontece, não. A gente vai fazer, no caso do agulhamento profundo, uma única estimulação em cada ponto gatilho. Nesse caso, não há reinserção da agulha por motivo nenhum, ainda que haja agravamento da dor. Mas e se houve um agravamento da dor imediatamente após a realização da técnica? Eu deixo para lá? Não, você pode utilizar recursos adicionais, tá? Mais pra frente a gente fala sobre eles. Efeitos adversos do agulhamento profundo, dolorimento local. Vejam que nesse estudo, por exemplo, é um relato pequeno.
Hemorragia ou hematoma, ficar um hematomazinho no local é relativamente, né, comum. Então, 58% do total dos efeitos adversos é a presença de hematoma. E a hemorragia, gente, sai uma gota de sangue. Não é hemorragia de ficar sangrando, né? É uma gota de sangue que às vezes sai do local, tá? E do total é bem pouco frequente. Sintomas vegetativos, o que que acontece? Às vezes você pode fazer um sintoma autonômico aí, é pouquíssimo, rarissimamente frequente. E aí dos 229 mil pacientes avaliados, 2 apresentaram pneumotóracos. Aí, gente, é aquela coisa que eu falei, né? A pessoa tem que querer, né, praticamente cometer um erro desse. Fazer um paciente idoso, magro, né? E fazer, por exemplo, eu jamais fiz e jamais faria agulhamento seco em musculatura intercostal. Eu acho uma loucura fazer um negócio desse. A não ser que eu fizesse uma técnica superficial, assim, colocando 2, 3 milímetros da agulha para dentro da pele, não mais do que isso. Né? Agora, se eu vou fazer uma técnica profunda na musculatura intercostal, eu acho realmente que é um risco totalmente desnecessário. Tá? Então, aqui a gente tem, nesse vídeo, ele mostra na palpação o que, que acontece. Para achar o ponto gatilho, você não precisa necessariamente fazer uma palpação profunda desse tanto, mas essa palpação profunda que esse terapeuta está fazendo mostra pra gente como que o músculo pode contrair quando você realmente palpa o ponto gatilho. Dá para observar ali a contração do músculo, a reação do músculo à palpação do ponto gatilho que está ativo. E aí ele vai aplicar a técnica, né? Ele faz a técnica de pistonamento no ponto gatilho, que é uma técnica de agulhamento seco profundo, tá? Então vejam que durante o tempo do estímulo ocorrem as contrações musculares involuntárias. Então é uma técnica que gera um desconforto bem significativo para o paciente durante a execução. Observem que ele muda a inclinação da agulha buscando realmente manter aquele estímulo de contração involuntária. Tá? O grande lance do agulhamento seco é a asepsia, né? Então a gente tem que ter um cuidado com a agulha, não pode contaminar essa agulha de forma nenhuma, porque afinal de contas você está entrando, né? É um corpo estranho. Então esse aí é o principal, o grande nó, né, pra gente na utilização dessa técnica. Mas não é nada também assim de altíssima complexidade. É limpeza do local, é cuidado para que a agulha não encoste em lugar nenhum. Então, assim, na apresentação, eu vou mandar essa apresentação para vocês, fora a gravação, para que vocês possam olhar novamente esse vídeo, para que vocês possam ouvir a explicação. Ali ele coloca o músculo numa posição mais relaxada. A tendência é que a gente busque uma posição de relaxamento para essa musculatura, porque se eu tiver uma atitude de contração, isso pode gerar um sintoma que vai impedir a realização da técnica ou que vai agravar o sintoma que a técnica já desencadeia. Tá? Então ele está mudando a posição, movimentando a agulha, mudando a posição para buscar esse ponto dentro do ponto gatilho em que gera um maior desconforto. Então o paciente vai sentir um desconforto muito significativo durante a execução dessa técnica, gente. Uma coisa que eu utilizo, que eu ensino para os meus alunos durante a prática de agulhamento seco, é apertar mais o mandril. O mandril é aquele canudinho por onde você faz a guia da agulha, né? Você aperta o mandril um pouquinho mais sobre a pele, que é para aquilo gerar uma analgesia à entrada da agulha. E aí o paciente não tem aquele sobressalto com a entrada da agulha, já é uma coisa bacana. Outra coisa que eu uso bastante é na hora de fazer o agulhamento, segurar o ponto gatilho entre os dedos. Então, achei o ponto gatilho, eu mantenho esse tecido entre os dedos, tá? Apertando também, porque eu também já faço aí com portas e o tecido não fica solto, né? Então, eu tenho mais controle de onde eu estou inserindo a agulha. A gente
precisa realmente de uma prática, não dá para aprender a fazer agulhamento seco olhando apenas, tá? Dá para você ter uma noção. E aqui eu não vou ler a miúde, vocês vão ter mais tempo para olhar cada um desses artigos, tem aí a referência completa para vocês. São estudos que propõem outros recursos dentro da síndrome facial no tratamento dos pontos gatilho, tá? Aqui no caso, eles utilizaram o laser de acinete de galho e alumínio, comparativamente ao laser desligado. Eles aplicaram com uma intensidade energética alta, são 7 joules por ponto, né? E durante aí 15 intervenções, gerando um acúmulo de densidade energética de 630 joules por ponto. Ele utilizou aí o laser com todos os critérios, tá? Todos os pacientes fizeram exercícios diários de isometria e alongamento da região cervical. Então, para a cervicalgia crônica, eu sei que não é o objetivo dessa aula. Esse é o protocolo básico de cinesioterapia, que é alongamento e isometria, tá? Básico. Você vai começar a tratar cervicalgia, você vai começar a tratar com alongamento e isometria. Então, é o tipo da coisa que não pode deixar de fazer. E aí eles introduziram o acinete de galho e alumínio em um dos grupos, para ver se fazia diferença, tá? Sobretudo diferença na dor, na ADM, índice de capacidade da cervical. Só que não encontrou-se nenhuma diferença. E aí eu faço aqui um apêndice em relação ao laser de acinete de galho e alumínio que eu não compraria para uma clínica onde se atende em fisioterapia musculoesquelética. Não é porque esse artigo não deu resultado, mas porque o laser de acinete de galho e alumínio, ele tem um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda do acinete de galho e, por conseguinte, ele é menos profundo. Se eu estou tratando condições musculoesqueléticas, eu desejo que ele tenha uma profundidade maior. Então aqui a gente tem um estudo que não conseguiu mostrar um efeito adicional da utilização do laser de acinete de galho e alumínio no tratamento de síndrome miofascial da cervical, né? Então, os pacientes melhoraram por causa da cinesioterapia, não houve um efeito adicional da utilização do laser ou do laser, né, comparativamente ao laser placebo. Aqui a gente tem uma investigação com laser de acinete de galho. Aí vocês vão falar assim, então vai ver que aquele estudo não deu certo porque era acinete de galho e alumínio, e esse aqui daria porque é acinete de galho. Aí a gente tem aquela questão, né, esse estudo especificamente, ele não traz pra gente a dosimetria. Então, ele não informa em joules quanto que ele utilizou. Eu não sei dizer a intensidade desse laser que ele foi utilizado, a densidade energética, né? E aí, o que a gente tem? Também não teve efeito, tá? Comparativamente ao placebo. Então, quando você não comprime a caneta do laser, né? Você está fazendo só o laser, não está utilizando a caneta do laser para fazer uma técnica de compressão isquêmica, os artigos não costumam mostrar resultado, mas este estudo especificamente, como ele não traz a informação da dosimetria, eu não sei, porque a maior parte dos artigos que orientam a utilização de laser em síndrome facial tem uma tendência de utilizar doses bem altas, 7, 8, 12 joules eu já vi, tá? Então a gente não tem uma robustez em relação à utilização do laser, não. Aqui é compressão isquêmica. Gente, compressão isquêmica tem várias técnicas, né? Tem PRT, técnica de Jones, que são técnicas também que são fáceis de você aprender a fazer. Então, o indivíduo tem que estar com o músculo em uma posição relaxada, o terapeuta tem que fazer uma compressão forte sobre o ponto gatilho e achar uma posição em que a dor desapareça completamente, mantenha a compressão nesta posição de 60 a 90 segundos e você tem um resultado muito importante. Dá para fazer isso na coluna lombar? Dá, só que aí você precisa sustentar o peso da perna na manipulação do tecido, né, para você achar aquela posição onde você tem uma redução do quadro álgico. É uma técnica super fácil de aprender também e que dá um resultado bom, tá? Então aqui a gente tem nesse artigo um efeito que a compressão isquêmica tem uma tendência assim de melhorar, de reduzir os sintomas do paciente com dor no ombro. Aqui a gente fala de um artigo que mostra a importância de programas educativos no paciente com síndrome facial, seja ele de lombalgia, de dor da cervical, de dor do ombro, seja lá onde for essa síndrome facial. Então, nesse desenho de estudo,
Você tem aqui o agulhamento seco sendo utilizado, então a gente já viu que o agulhamento seco ele é universalmente aceito, tem um resultado bem positivo, acompanhado aqui de alongamento passivo. Eu insisto que independente da técnica que você utilize para síndrome facial, necessariamente você precisa alongar depois da intervenção, incluindo o agulhamento seco. Tá? Então, seria uma intervenção que fatalmente a gente teria um resultado positivo. E aí, eles fizeram um grupo experimental, teve um vídeo instrutivo de 8 minutos sobre a síndrome de dor miofascial com apostilas complementares. E ele viu que esse grupo experimental teve uma menor interferência da dor e menor intensidade da dor presente do que aquelas pessoas que não receberam esse programa educacional, mostrando que ainda que você faça uma intervenção que tenha uma comprovação científica, que seja uma intervenção efetiva, que melhore o sintoma, a educação, a orientação, o paciente entender o que ele tem, o porquê ele tem, como é importante ele colaborar, é fundamental. Então, em se tratando de lombalgia, a gente tem uma quantidade bem significativa aí de recursos que a gente poderia utilizar, sendo o paciente um paciente portador de síndrome miofascial. Mas, se a sua lombalgia é devido a uma sacroileite, por exemplo, é imprescindível que você avalie se tem uma torção da pelve, se você tem lesão ilíaca, aí tem que aplicar teste de ilíaco sentado, em pé, testar mobilidade, testar se tem uma perna curta real, uma falsa perna curta, se existe alguma utilização assimétrica, anômala de membros inferiores que mantém essa torção, essa assimetria de pelve. Então eu posso ter síndrome de dor miofascial no quadrado lombar, que vem muito frequentemente associado com lesões de sacro e da articulação sacroiliaca. Então eu vou precisar tanto de intervenções de mobilidade da articulação sacroiliaca quanto de intervenções para síndrome miofascial, porque se eu for lá e mobilizar essa articulação sacroiliaca e manipular essa articulação sacroiliaca e não corrigir a tensão do quadrado lombar, a tendência é da lesão voltar, independente da causa original ainda estar presente ou não. Então, assim, se esse paciente não tem mais o motivo que gerava a claudicação, que gerou a torção da pelve, ele ainda assim pode ter uma recidiva da torção, porque você manipulou, mas não corrigiu a tensão remanescente do quadrado lombar, por exemplo. E assim, lombalgia por quadrado lombar, extensor da coluna lombar, em função de padrão de movimento anômalo durante a marcha, é o que vocês vão encontrar com mais frequência. Então o paciente está com dor no joelho, ele não dobra o quadril para poder tirar o pé do chão. Para não tropeçar, ele inclina o tronco lateralmente, né? Utilizando quem? Quadrado lombar. Ele faz básico na elevação, usando quem? Glúteo médio contralateral, quadrado lombar, adutor curto do mesmo lado. Então, dependendo da estratégia que o seu paciente utiliza, você vai ter uma característica de sintoma diferente e vai ter intervenções que em alguns casos vão ser necessárias e em outros não. Então o seu paciente foi um paciente que se lesionou sentado, ele se lesionou sentado por sentar-se muito fletido, porque tem baixa rigidez de interescapular, porque tem retração de cadeia posterior, porque ele se senta com a perna dobrada, sempre a mesma perna fletida sobre a outra para aumentar a tensão da face tóraco-lombar, ele se senta torcido porque o tela do computador dele para esse lado, ele se senta de uma forma diferente porque o telefone dele está do outro lado. Então como é que é essa estação de trabalho? Ele se deita, né, em decúbito ventral utilizando o travesseiro, usando torção de tronco. Então tudo isso entra para a gente pensar na correção, né? Então realmente escolher recurso é o mais fácil. Aqui a gente tem um estudo que tentou comparar o efeito da ultrassonofórese com o ultrassom sem anti-inflamatório para síndrome miofascial, tá? Então ele fez aqui 10 minutos por dia durante 15 sessões que foram feitas durante 3 semanas, um ultrassom de 1 MHz, que é um ultrassom mais profundo, com 1,5 watts por centímetro quadrado, que é uma dosimetria alta, né, uma produção de calor. E aí aqui a gente pode utilizar um momento síncrono para falar um pouquinho mais da utilização de ultrassonofórese com ultrassom com essa quantidade de energia, né? Que é uma coisa que a gente tem que ponderar. E aí o que acontece?
tiveram o mesmo efeito. Então, adicionar o diclofenaco com essa característica de ultrassom não fez diferença nenhuma, tá, no tratamento. Então, não é superior, não houve uma melhora maior porque tinha o diclofenaco. E aí, lembrando assim, dificilmente em lombalgia, por exemplo, você vai ter um resultado positivo com ultrassonofluorese. Por quê? A gente está falando de utilização de anti-inflamatório tópico, né? E às vezes é um ligamento que está inflamado e nem sempre você consegue fazer o ultrassom, levar a medicação até lá, sobretudo com essa quantidade de energia, né, que vai acabar fazendo uma vasodilatação e esse medicamento vai cair na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Você pode ter um processo inflamatório agravado, porque se a medicação cai na corrente sanguínea e não tem um efeito local, e você usa um ultrassom de 1,5 watts por centímetro quadrado, fatalmente você está causando uma vasodilatação significativa no local e isso tende a agravar o processo inflamatório e não reduzir, né? Então é aquela questão, né? Você usa uma intensidade maior para trazer mais anti-inflamatório para dentro e em compensação ele não fica no lugar. Isso tem que ser ponderado. Então a gente não tem estudos também que eu tenha conhecimento que tenham utilizado o anti-inflamatório na ultrassonofluorese, mas com intensidades mais baixas, no modo pulsado, onde vai entrar menos remédio, sem dúvida nenhuma, mas que de repente ele não vai ser disseminado na corrente sanguínea com tanta facilidade, né? O paciente com lombalgia crônica, com aquela dor que não é incapacitante, ele não vai fazer uma resposta positiva com o anti-inflamatório, nem por via oral, muito menos por aplicação tópica, né, gente? Talvez o paciente em crise aguda você consiga um resultado bom com medicação tópica. Mas se ele está fazendo uso de medicação via oral, já não tem sentido a gente aplicar o anti-inflamatório tópico. Isso daí a gente tem que considerar, tá? Então, ele aqui está só especificando qual a característica de como ele utilizou, é o mesmo artigo, tá? Só para vocês verem a diferença de como que foi aplicado a intervenção. Aqui a gente tem uma comparação do efeito do ultrassom e da compressão isquêmica também. E aí o que acontece? Quando a gente vai buscando, né, comparação entre recursos, nesse caso aqui, desculpa, eu estava querendo não apresentar o artigo todo, mas pegar apenas o resultado. E nessa comparação, o resultado mostrou que uma redução da atividade eletromiográfica basal do músculo, onde o ponto gatilho foi tratado, e no compressão isquêmica, além disso, ainda teve uma melhora da DM ativo da cervical. Então, o ultrassom foi aplicado aqui no modo pulsado, uma intensidade de 1 watt por centímetro quadrado, uma frequência de 1 MHz, que é o mais profundo, por 2 minutos em ambos os trapézios. Ele utilizou o ultrassom porque daria para fazer o placebo, né? E manteve a compressão isquêmica por 90 segundos. Então, assim, houve uma qualidade melhor em termos de efeito da compressão isquêmica, porque além de diminuir a atividade eletromiográfica, ele também aumentou a DM ativa da cervical. Então, comparativamente, é preferível usar a compressão isquêmica do que o ultrassom. Mas e se eu utilizasse, gente, os dois? Então, eu não tenho conhecimento de um artigo que tenha visto se a aplicação da compressão isquêmica sozinho dá o mesmo resultado da compressão isquêmica com ultrassom. Vejam que a gente tem muita coisa para pesquisar, para buscar informação na literatura. Aqui tem um artigo que fala sobre o efeito de bolsas de calor e de frio na dor da cervical ou da lombar, tá? Em pacientes com crise aguda. E aí o que acontece? Esse artigo é bastante interessante porque cada pessoa fala uma coisa, né? Em relação aos cuidados imediatos, assim, antes da gente definir qual que vocês utilizariam, o calor ou o frio. Então, assim, aquilo que eu falei, às vezes você está super bem embasado teoricamente, a gente vai ver aqui que os resultados não são muito diferentes.
A dor foi classificada como melhor ou muito melhor em 16 dos 31 pacientes, ou seja, 51,6% dos pacientes que recebiam calor, e 18 dos 29, ou seja, 62,1% dos pacientes que receberam o frio. Então, por esse artigo aqui, seria mais vantajoso a gente experimentar primeiro a terapia com bolsa de água gelada, com bolsa de gelo, do que uma terapia de calor superficial, tá? Ocorre que às vezes você vai com esse embasamento e o paciente tem um agravamento do espasmo muscular protetor. É uma coisa que pode acontecer com quem tem um limiar doloroso baixo. É uma coisa que pode acontecer com idosos, porque simplesmente acham que vão pegar pneumonia com aquilo e ficam numa tensão tão grande quando estão recebendo a terapia que podem ter um agravamento de sintoma. Percebam que na hora de, quando eles são perguntados se eles usariam a mesma terapia no futuro, apesar do resultado positivo, os pacientes que receberam calor disseram que repetiriam com mais frequência do que aqueles que utilizaram o frio. Então, assim, provavelmente a resistência na utilização do calor se deveu mais àqueles indivíduos que não obtiveram melhora com a utilização dessa técnica do que ao desconforto gerado por ela, enquanto que na técnica do frio, muitos pacientes relatam desconforto. Então, uma coisa que eu recomendo vocês é observarem fortemente se após 5 minutos de intervenção o paciente continua com sintoma. Depois de 5 minutos de bolsa de gelo com compressão, o certo é o seu paciente não ter sintoma mais. Ele já está com uma hipoalgesia, então aquela dor residual já ter eliminado completamente. Se você coloca a bolsa de gelo, né, gelo e compressão, e o paciente relata um agravamento do espasmo muscular protetor, relata um agravamento da dor, para a intervenção e tenta uma outra modalidade. Então, embora a gente tenha um efeito residual muito maior do gelo do que do calor e um efeito no controle da dor aguda também maior, né? Às vezes o paciente está num estado doloroso tão severo que o desconforto que os minutos iniciais do gelo geram pode agravar o sintoma, sobretudo em pessoas que têm livedos reticulares ou algum tipo de fenômeno vasoespástico que pode ter uma reação bem adversa à utilização do gelo e agravamento do sintoma. Então, observem isso com cuidado. Sempre que tem uma hérnia de disco, compressão de raiz, a gente tende a escolher o gelo e compressão. Lembrando que gelo e compressão, né, é obrigatório a compressão. Se você faz gelo sem a compressão e nada, é a mesma coisa. Mas às vezes você pode, bem embasado, pensando nesse efeito de retenção, pensando no efeito de médio e longo prazo, utilizar o gelo e o seu paciente tem uma reação adversa a ele. Então nem sempre, gente, a gente consegue objetivamente saber como que o paciente vai reagir a essa intervenção, tá? Aqui, nessa fala aqui que eu pulei, né? Ele fala que o efeito de uma adição tanto da bolsa de gelo quanto da bolsa de calor, adicionalmente a utilização de ibuprofeno, nessas condições que ele cita, agudas de cervical e da coluna lombar, tem uma melhoria ligeira e semelhante em relação à redução da dor. E aí ele fala que esse alívio deve ser provavelmente por causa do ibuprofeno, né? Já que ele não viu uma diferença significativa entre eles. E aí a gente vai ter que buscar aí estudos que não utilizaram associação de medicamento, né, para poder ver o efeito do calor ou do frio na coluna lombar. Então esse estudo aqui achou 9 ensaios clínicos envolvendo 1.117 pacientes. Aí você tem situações agudas, subagudas de coluna lombar, tá? E o calor reduziu significativamente a dor depois de 5 dias em comparação com placebo oral. E aí ele cita as características. Então eles viram efeitos adicionais aos exercícios quando você literalmente embrulhava, né, colocava esse cobertor, essa manta aquecida sobre a região, né, houve um resultado melhor comparativamente ao grupo que fez só exercício. Então, assim, a base de evidência para apoiar a prática
que é muito comum de utilização de calor superficial e de frio para dor lombar, ela é muito limitada, tá? Inclusive, não são recomendações de nenhum guideline. Você não tem uma robustez, não tinha pelo menos em 2010 uma robustez na literatura para embasar a utilização. Então, bolsa de água morna e bolsa de gelo melhora a lombalgia? Não. A gente está falando aqui de um quadro inespecífico. Vejam, se eu aplico apenas uma bolsa de gelo em cima de um músculo com espasmo, a tendência é que ele melhore o espasmo no primeiro momento. A tendência, às vezes isso não vai acontecer dependendo do limiar doloroso, de reações adversas, né? Mas que essa síndrome facial não tratada volte depois. Da mesma forma, se é uma hérnia de disco e você não fez exercício de mobilidade, você não reposicionou, não melhorou a posição desse disco, a tendência é que o quadro volte. Então, a resolutividade é nenhuma. Por quê? Porque não há uma especificidade nessa intervenção. É apenas uma estratégia de minimizar o sintoma em uma situação de crise aguda. Então, você pode prescrever tanto um quanto o outro para aquele paciente que está acamado, para aquele paciente que está em repouso relativo, para aquele paciente que está limitado por causa da dor lombar. O que você não pode ter expectativa de que isso vai ter um efeito de retenção. Então é apenas para tapear, é apenas para diminuir o sintoma, é apenas para dar um conforto. Porque para você ser resolutivo em relação à lombalgia, é importante que a correção mecânica seja feita. Não existe lombalgia que cai do céu de paraquedas. Ninguém tem dor lombar de forma aleatória. Então sempre está relacionado ao movimento. Então, é um movimento que eu faço de maneira anômala, é um movimento que eu faço de maneira excessiva, é um movimento que eu faço sobrecarregando esse ou aquele tecido, ou é uma consequência, uma perda de movimento em função de um outro segmento, de uma lesão de um outro tecido que mecanicamente acoplado com a coluna lombar acaba gerando essa instabilidade nesse segmento. Então, para se tratar a lombalgia, gente, não basta você aplicar recurso eletrotermofototerápico. Nenhum recurso eletrotermofototerápico vai melhorar a utilização mecânica, vai melhorar a posição de dormir quando ela é inadequada, ou quando o colchão é inadequado, quando o travesseiro está sendo utilizado de forma inadequada, vai melhorar a posição sentado do indivíduo que trabalha sentado numa estação de trabalho inadequada, com uma retração de cadeia posterior, com uma fraqueza de musculatura intraescapular, com uma deficiência visual que está exigindo uma posição inadequada, com a utilização de equipamentos inadequados, como por exemplo o notebook, que não deve ser utilizado como equipamento de longa demanda. Então, se eu utilizo várias horas por dia um notebook, né, e não só posso ter lombalgia, como cervicalgia, ou as duas coisas até, né? Então, assim, se não houver um estudo realmente direcionado para a causa, a gente não consegue ser resolutivo. Eu vou deixar que vocês olhem esses outros artigos que eu inseri, se eu não me engano, que tem mais um, que é a terapia de contraste, que vou mostrar aqui o final, que ele fala que a terapia de contraste tem praticamente nenhum efeito em relação à musculatura. Então a gente não consegue fazer vasoconstrição e vasodilatação no músculo, né? A maioria dos efeitos atribuídos à terapia de contraste frio e quente são dependentes da flutuação substancial da temperatura do tecido. E isso não acontece nessa modalidade terapêutica aplicada dessa forma, tá? Então, assim, é um equívoco achar que isso daí vai ter efeito, né? Então, essa proposição, a gente nem pondera isso para a lombalgia, tá? Então, gente, nós podemos discutir muito sobre recursos, mas o que eu acho mais válido a gente trazer são casos clínicos que mostram diferentes situações para se ter lombalgia. Então, a gente tem que pensar no todo, né? A gente tem aí questões ginecobstétricas que tem que ser ponderadas, o paciente de lombalgia às vezes é um paciente que tem incontinência urinária, às vezes incontinência fecal, então tem que olhar o todo realmente, tem que ver o histórico de lesão deles, é muito importante, porque às vezes é uma lesão maltratada que por
por uma utilização funcional inadequada, gerou aquela sobrecarga na coluna lombar. Às vezes é a maneira como usa, então uma correção simples às vezes já resolve. O fato é, não existe um tratamento de lombalgia sem a aplicação de exercícios físicos. O movimento, ele melhora a clínica. Inclusive, como a gente viu, o condicionamento cardiorrespiratório também auxilia, porque normalmente a gente está falando aqui de situações crônicas de dor, e aí o paciente de dor crônica é um paciente que tem limiar doloroso baixo, né? A utilização dessas medicações interfere no funcionamento intestinal, interfere na qualidade do sono. Então, há uma complexidade que tem que ser pensada no que diz respeito à lombalgia. E a gente fala mais sobre isso no momento síncrono. Até lá!